Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um podcast da Confraria Literária. Hoje a gente tem o prazer de receber aqui a Viviane K. Ela é escritora, produtora, roteirista, escreveu o livro Um Quarto em Cavala, que é esse que está aqui, entre outros, que a gente vai conversar bastante. Ela também fundou o Eugênia Bar, Café e Bar, um bar para mulheres. Ali tem uma história super bacana que ela vai contar para a gente aqui. Então, seja muito bem-vinda, Vivi. Obrigada pelo convite. Adorei estar aqui com vocês. Conta pra gente um pouquinho de quem é a Vivi. A Vivi criança ali, como é que os livros entraram na sua vida e assim, a sua trajetória. Ou os poemas como entraram na sua vida, que eu fiquei bem curiosa. Então, você sabe que na minha casa não era uma casa assim de livros, assim, de leitores, né? Minha mãe era artista plástica e meu pai médico, mas eles não tinham esse costume assim de ler e tudo. Então, eu sou a primeira leitora assim da casa, porque logo que eu aprendi a escrever, eu me comunicava com eles por bilhetes, assim. Eu mandava bilhetinho, achava a coisa mais linda. Né? Você mostrar que você sabia escrever e que tinha esse poder da comunicação, né? E aí eu comecei a me interessar muito por livros, por ler, e eles começaram a comprar enciclopédias. Era isso, assim, né, o negócio, assim. E eu lia enciclopédia, eu lia tudo, eu lia, assim, pegava e falava, olha essas palavras, e lia, porque era o que tinha para ler. Ia assim, descobrindo o mundo ali, né? Sim, não tinha essa cultura, assim, né, dos pais serem leitores, né? E também até os literários, assim, talvez não tinha tanto, né? Não tinha. Tinha aquelas coisas assim, mais assim, de romances, né? Aquela coisa mais assim, mas não me lembro assim de alta literatura, porque tem casas que tem os clássicos, tudo, mas na minha casa não tinha esse costume, assim, né? E aí eu, claro, né, comecei a ler com Monteiro Lobato, né? E hoje, apesar assim de ser controverso, né, um autor controverso, mas ele era muito bom, né? O escritor. Tinha uma imaginação. A gente foi o precursor da literatura infantil, né? Infantil juvenil, sim, não tem como. Exato, né? E a coisa que a gente vai falar agora do livro, né? Que tem a coisa com a mitologia grega e tudo. Eu comecei a conhecer a mitologia grega pelo Monteiro Lobato. Eu ia perguntar isso. Minotauro. Hércules. Aqueles dois trabalhos de Hércules. E a Emília, né, conversando com o Hércules, batendo nele, Verdade. falando cala a boca, não sei o que. Eu falei, gente, né? E aquilo era muito fascinante, né? Aquela maneira de introduzir um mundo totalmente de fantasia e tudo, com duas fantasias, né? Uma grega, uma brasileira. Então aquilo começou, começou a abrir umas portas, assim, porque eu acho que o Monteiro Lobato, ele tinha uma poética, né? Tirando todas a parte cultural, né? E que foi também da época ali, quando ele escreveu época, também, sim, enfim, sim, né? Ele podia ter sido melhor um pouco, né? Mas aí teve todo um contexto histórico também, né? Sim. E aí, eu acho que daí eu comecei a me interessar, e eu ficava o tempo todo lendo, né? O meu negócio de criança era ler mesmo, não era brincar, nem nada, tudo que eu queria era ficar lendo, né? Então, lendo e escrevendo seus bilhetes. Exatamente. Você é filha única? Eu sou. Que também isso também favorece para ir para um lugar, né? Isso, né? Porque também não tem ninguém assim te interagir, arrancando as coisas, sim. né? Então ficava nesse quarto de encantamento também, né? Que eu fiquei pensando muito assim, o que leva a gente a ficar dentro do quarto. Olha o quarto aí, né? Então, o quarto em cavalo. Exatamente. E fazendo esse mundo, né? Interior, assim, muito, muito presente, assim, né? E a poesia? Já novinha você já escrevia ou surgiu na adolescência? Eu escrevia, né? Como todo adolescente, né? Escreve poesia, tudo isso. Eu sempre escrevi bastante, tinha cadernos e cadernos, assim, né? Tanto que eu tô com um caderno hoje, mas tem um monte. E eu tive a sorte, assim, eu já era um pouco mais velha, tinha uns 17 e poucos, assim, eu tinha um tio que era um tio artista, né? Aquele tio que a gente ama, que é o tio artista, que tinha uma galeria de arte e tudo. E ele me apresentou o Masao Ono, na época. E eu tinha uns poemas, assim,
poema de adolescente. E aí o meu tio falou, vou mostrar para o Masao Ono, que é um editor e não sei o que, nem sabia, né? Aí ele mostrou e o Masao Ono veio conversar comigo, a gente marcou um dia, fomos lá na casa dele. Era uma doideira, assim, ele era, assim, muito louco. E aí ele falou, nossa, mas você, assim, teus poemas parecem com o da Hilda Hilst, quem me dera, né? Você oi? Eu falei, nossa, mas que como elogio. assim? Não, foi assim, aí ele falou da Hilda Hilst, eu não conhecia, né? E aí também um mundo se abriu pra mim, né? Porque eu falei, nossa, gente, preciso ler, ele me deu livros dela que ele editava, mas não distribuía para lugar nenhum, né? E ele tinha vários livros dela e tinha originais dela e tudo. Depois eles brigaram porque ele, né, ele fazia aquele trabalho da arte, da edição, mas o livro não circulava, né? E aí para mim abriu essa porta, assim, né? Eu comecei a conhecer todas essas poetas, tipo ela, daí o Roberto Piva, daí aí já fui para o Rimbaud, para todos, assim, a poesia abriu as portas para mim, mas na adolescência, assim, né? Quando isso aconteceu, assim. Né? E é escrever um livro. Quando foi o primeiro? Porque não é o primeiro, esse aqui, né? Já sei. Não é. Então, eu tive esse livro que eu fiz com o Masao Ono, né? Ah, dessa história, então, já saiu um livro. Saiu um livro que eu não sabia que nome pôr, e aí a gente ficou discutindo. No final, a gente falou, vamos pôr tudo isso. E ficou o livro chamado Tudo Isso. Mas eu não sei se era um bom nome, não era, mas era meio assim, riponga, né? E era só poemas esse livro? Só poemas, eram poemas e fotos, né, da minha mãe, assim, que a gente fez, que ela era fotógrafa também. E ficou um livro super bonito, assim, de poemas, e até hoje, assim, eu acho que são válidos esses poemas, assim, não é que são vergonha Olha, alheia, que bom, assim, né? olha, ótimo. Então, eu acho legal, assim. E é o marco da sua história, né? Da época quando você escreveu. E você tinha quantos anos, mais ou menos? Eu tinha, quando saiu o livro, eu tinha 19 anos. Nossa, gente, olha só que gostoso. Jovem, assim. E aí eu fiz um lançamento, né, num lugar assim, porque foi nos anos 80, né? Então, assim, tinha uma... Também os anos 80 foi uma época como é que eu falo? Fervilhamento? Não sei, né? Fervor mesmo. Assim, né? Que tinha aquelas coleções, né? Da Brasiliense, com o Caio Fernando Abreu, né, a Telemins, que foi uma retomada, talvez, assim, da literatura brasileira, né? Assim, bem forte, né? Importante. E aí foi muito legal. Eu fiz esse lançamento e foi um monte de gente. Tinha gente sei lá, do rock, né? Da música brasileira. Que gostoso. Foi bem, assim, foi um começo, um batismo super interessante. Uma experiência, né? Aí você já decidiu entrar nessa carreira? Então, aí não, entende? Porque eu queria estudar letras e tudo, mas aí foi um negócio assim, mas letras, você não vai escrever na letras, né? Não é para escrever letras, é porque isso, aqui, começaram a tentar me desanimar, né? Então, por que você não vai fazer direito, né? Porque a Hilda Hilst, a Clarice Lispector não, né? Mas a Lígia Fagundes, né? Muitas autoras, né? Todas elas para direito, né? Isso, fizeram São Francisco e você podia fazer também. Aí eu fui fazer direito e detestei, assim, achei chato demais. Você chegou a entrar e cursar e não... Cursei 3 anos, Mentira. assim, Uau. sofrendo, assim... Porque não era assim, o que você... E assim, a faculdade também eu ficava mais fora do que dentro, ficava lá junto com o pessoal da arquitetura, porque não era aquilo. Não era só assim, a praia, né? Era muito árido, né? Era só estudar lei, não sei o quê. Então, eu acho que eu era muito nova também, né? E sei lá. E depois eu fui fazer jornalismo, mas aconteceu uma coisa no jornalismo também, que eu também fiquei grávida e tive que ficar de repouso. E aí também aconteceu uma coisa assim, também que eu tive que parar a faculdade, né? E aí eu continuei a vida sem me formar. E só depois, com 40 anos, que eu entrei em produção editorial. E assim, o amor pelos livros, pelo produto, livro mesmo, foi aí que eu consegui retomar, né?
porque até então estava escrevendo tudo, fiz outros livros, mas a coisa assim, né, do acadêmica mesmo, foi só depois dos 40, né? Cada um tem seus caminhos. Mas se você falando da sua trajetória, conversa bastante, né? Onde depois você escolheu, mesmo que for aos 40 anos. Porque quando você traz a sua mãe como referência artística, porque Sim. não tem como não descolar, eu acho isso. Sim, Né? Depois o seu tio, né? Tio, Que Tio também artista. outra referência. Sim. O seu encantamento com as palavras, Sim. né? De Exato. sempre estar escrevendo nos cadernos, Sim. enfim, né? Acho que também tem uma trajetória que vai contando Sim. depois para chegar numa escolha ali mais consciente, Sim. né? É que às vezes a gente se perde um pouco na vida profissional, assim, né? Porque o que eu devia fazer era ficar escrevendo o tempo todo, mas às vezes viver de escrita não é fácil, Sim. né? Porque viver de escrita você tem que dar uma sorte. Eu acho que hoje em dia tá mais fácil até. Eu acho que com tanta editora independente, né? Com tanta coisa acontecendo, mas era difícil, principalmente para mulher, assim, viver de escrita, né? Com família, né? Ter o espaço da escrita, Sim. o lugar da escrita, né? Nunca foi fácil. Você né? mesma produziu, editou o livro seu ou não? Não, Algum? nunca produzi, assim, sempre foi através de editoras, né? Assim, eu escrevi livro de tudo quanto é coisa, né? Eu escrevi um livro de receita para adolescente também. E Da comida, né? da comida. E junto com esse livro O grande livro da comida e tudo isso. uns nomes assim. Mas esse livro de receitas, ele foi, assim, eu escrevi uma coisa de uma aventura que 5 adolescentes se perderam numa ilha e não sabiam cozinhar nada. E tinham que começar a cozinhar. Eles acharam um livro, como se fosse um livro mágico, assim, e tinham que começar do zero, tipo, fazendo arroz mesmo, né? Coisas assim, bem básicas, e o que ensino nesse livro, como fazer um arroz, né? Como você tem que misturar quantas águas, quantas não sei o quê, né? Contar a história, o romance ali. Sim. E aí as receitas no meio, né? Sim, isso. Interessante. Foi legal, assim, porque tinha essas receitinhas bem básicas, assim, torta de liquidificador, sabe, essas coisas assim. E foi bacana. Mas aí, então, você não vivia dos livros e você já estava trabalhando. Eu queria que você falasse um pouquinho da ideia do bar, do café, na verdade, né? Eu não sei em sim. que época foi, Então, porque eu achei a ideia muito interessante. Conta um pouquinho para a gente todos. aqui sobre o Café Eugênia, né? então, aí eu estava trabalhando como roteirista, né, e batalhando na escrita também, coisas que são bem difíceis para você ter um fluxo, assim, de ganho, né, também, né. Você tem que equilibrar a casa, o ganho financeiro e sua vida criativa, né. E a vontade era ficar só criando, no processo né? criativo, né? Só, assim, queria só ficar com as minhas ideias e tudo, porque as ideias davam certo, assim, Sim. eu fazia projetos e apresentava para as editoras e dava certo, mas não tinha, assim, um fluxo, né, de financeiro, né, então chegou uma hora, mas isso foi há pouco tempo, né, eu resolvi, assim, eu vou trabalhar com outra coisa, vou empreender. Né? Aí eu fui fazer Sebrae e tudo, foi bem difícil para mim, assim, porque era um mundo totalmente diferente. Administrar, né? O mundo das O mundo planilhas, do financeiro, Excel, assim, que você fala, Você fugiu das leis e caiu na planilha. é um negócio bem difícil esse negócio de Excel, né? Eu acho um troço assim, você mexe numa coluna. Eu não acho, vai não, dando- tá? Eu Não, gosto, ela mas- falou A área assim, dela. Ela ama. falou, mas assim, pra mim era assim, né? Eu sempre fui péssima Outro de mundo. matemática, eu tava falando pra ele, né? Mas aí, assim, eu falei, eu vou fazer uma coisa bem concreta, assim, bem que seja, assim, uma coisa que você ofereça um serviço e receba, sabe? Assim, Sim. uma coisa que não Prático precisa, também, né? esperar Sim, um muito. ano, 2 anos Sim. para acontecer e tudo. E aí eu resolvi abrir um bar, café. Não era feminista exatamente, mas assim, a equipe era toda de mulheres, bartenders e coisas que não tinham. Fazia parte da sua meta. Já pensando nessa perspectiva Pensando de... tudo. Era para mulheres. Pra mulheres. Era para mulheres. E É um bar feito por mulheres para mulheres, né? exatamente, foi isso.
E tinha uma biblioteca para consulta. Era uma biblioteca só de livros de mulheres. Era muito interessante, assim, porque a minha felicidade era ir nos sebos e ficar vasculhando os livros. pra Já levar caçando, pra lá. né? Sim, e assim, achava umas pérolas, assim, Garimpar. umas coisas, assim, sim. E fiz essa biblioteca e esse bar, assim, e era também um lugar de evento, tinha uma sala de eventos também, que tinha aniversário, casamento, tudo. Então foi uma loucura, foi assim meio uma virada assim de vida, assim, porque eu já não tinha mais vida criativa, só assim, Só dedicada ao café só ali, né? ao empreendimento É, mesmo, ao né? Então negócio. assim trabalhava muito, assim, ia embora 2 da manhã. E lavava a louça, e conversava com um Nossa, monte de mergulhou gente. mesmo. Não? Mas imagino Mergulhei. que você conheceu bastante gente interessante, né? Muito. Vocês faziam Foi muito lançamento de legal. livros, leituras, não muito. faziam rodas de E aí leitura? lá, como tinha essa biblioteca com livros só de mulheres, então todo dia tinha lançamento de livros, assim, porque o lugar era lindo, maravilhoso, assim. Aqui em São Paulo mesmo, né? É, em Pinheiros. Eu também me empenhei numa reforma, foi uma coisa bem doida, assim, porque eu vendi um imóvel e botei tudo lá nesse bar, assim, porque é uma coisa assim, precisava dar vazão ao instinto criativo de algum jeito, né? Então tinha cortinas vermelhas, tinha shows com mulheres, tinha peças de teatro, era uma loucura. Revolucionou lá. É, e foi legal, assim, foi bem movimentado, assim, mas aí ai, nossa, e tinha teve um lançamento polêmico, assim, que era uma professora doutora que estava lançando o doutorado dela em formato de livro e conversando, eu não sei se pode falar aqui, mas o livro dela era sobre o Uki, sabe? E era um livro o cu mesmo. Sim. Ela abria, ela tinha um palquinho, que ela era uma coisa assim, que vinha numa maletinha, ela fazia assim, e o palquinho abria. se abria com Era o um título fiofó. do livro, era um fiofó assim, meio em formato de rodamuinho, e ela falava muito tranquilamente, porque ela estava lançando o livro, não era... Que inclusive era o doutorado dela. Era o doutorado dela. E assim, ela tinha muitos alunos. Lotou o lugar. Gente. A gente vendeu muita bebida assim aquele dia, porque as pessoas ficaram muito empolgadas com o lançamento dela. E ela, né? E ela com aquele palquinho, assim, que ela tirava da maletinha. Então, aconteceram muitas coisas, assim, que eu tive que lidar, né? De empreendedora mesmo. Mas, assim, que davam outro livro, assim, né? Inclusive, outras histórias. Olha aí, você tem material, hein? Agora... Inclusive, eu comecei a escrever um livro sobre a história desse bar, até fiz um curso com o Rui Castro, né? De escrita de não ficção, para ver como é que faria e tudo. E até falei com ele sobre esse livro, ele deu várias dicas interessantes, assim... Sobre um bar como uma entidade mesmo, como uma personagem. Olha que legal. Mesmo, Então é um projetinho que está guardado aí, está aguardando. Eu tenho vários projetinhos. Falta germinar, assim, né? Mas foi legal, assim, tinha muita história, assim, para contar, assim, né? E aí fechou na pandemia. Aí veio a pandemia e aí eu tentei continuar fazendo drinks engarrafados. Aí eu mandava para as pessoas pediam. Que legal, ainda você por continuou. WhatsApp, ia fazer a correria assim de ficar mandando as coisas para as pessoas. E isso foi 1 ano de correria louca de ficar fazendo isso. E foi legal. Uma proposta assim. diferente mesmo, né? Sim, todo mundo enclausurado em casa. Exatamente. E as empresas começaram a fazer happy hour por Zoom. Então aí Olha, elas contratavam. E aí, assim, eram 30, Que 40, mundo, hein? 50, Que 60 loucura. pessoas num Zoom, numa sexta-feira. Brindando lá. E a empresa mandava caixinhas com os drinks, assim, tal. umas drinks, um salgadinho que eu punha lá, uma coisa lá. E o povo fazia isso, assim, né? Ai, que bacana. E foi um negócio, assim, mas aí também, assim... Também todo mundo tava bem louco, né? Ninguém sabia o que estava acontecendo. A gente estava atropelado pela pandemia, sim, né? eu também, né? Então... Todos. Então, foi uma época legal, que durou uns 4, 5 anos, mas aí depois da pandemia, na volta e tudo, já foi mais complicado, porque, assim, o costume, né, a coisa do consumo mudou bastante depois da pandemia. Então, eu acho que
os livros, eles até abriu uma livraria na frente do bar, que é a Livraria da Tarde, que ela, né, ficou minha amiga e tudo, e ela falou que na época da pandemia as pessoas leram muito, né? É Mônica o nome dela? Mônica, Isso. As pessoas liam bastante. Então, assim, ela firmou o negócio dela. Enquanto eu estava patinando com o meu, dela estava se firmando, assim, né? Então, curioso, assim, os hábitos mudaram, né? Mudou muita coisa com essa pandemia, né? Sim. Bom, então, falando do quarto, novamente, de um espaço, eu te vi lá na Feira do Livro, aqui no Pacaembu. A gente se conheceu lá, inclusive. Fora isso, Antônio Arruda, que te indicou, né? Ele falou de você pra gente. E aí, lá vocês estavam falando sobre a dificuldade que a mulher enfrenta para escrever, até a questão de ter um espaço para escrever, né? E aí você vem com a questão do quarto, o quarto em Kavala. Você foi para a Grécia para escrever esse livro, né? Então, eu queria abordar esse tema, sabe? Como é que tá hoje em dia? Explica um pouco, você que é escritora, né? O espaço, o tempo da escrita para a mulher. Que para o homem é mais fácil, né? Sim, eu acho que para o homem fecha a porta, fala, eu vou escrever e tem alguém na infraestrutura, né? Acho que a mulher bate lá, vou deixar um almocinho, né? Vou deixar um chá, vou deixar um café, né? Eu cuido das crianças, eu faço isso, eu faço aquilo, né? Exatamente, né? E até a Virginia Woolf escreveu um livro sobre o quarto, né? Assim... que o marido dela era muito maravilhoso, aquele marido, porque ele fazia esse papel. Ainda né? mais naquela época, né? Nossa, ele era privilégio incrível. Que ela teve. Ele era muito parceiro, assim, né? E ela fala, né, que para você ter uma vida criativa, você tem que ter esse lugar, né? Esse lugar que é você ter dinheiro para poder ter esse lugar também, porque também não adianta, se bem que assim... A Clarice Lispector, por exemplo, escrevia em qualquer lugar, né? Punha a máquina de escrever no colo, com os filhos, com tudo, né? E escrevia, né? Ela tinha essa urgência, né? E também era o momento dela que ela precisava também escrever. Por para fora, acho que tudo que borbulhava ali, né? Não, e ela, quando ela teve os filhos e tudo, ela escrevia crônicas, né? Ela tinha prazos, ela tinha que escrever também, né? Então, não tinha que ficar procurando muito lugar, né? E eu acho que, assim, depois da pandemia, que teve toda essa loucura, eu falei, eu preciso, sair um pouco dessa demanda, assim, né? Do meu, assim, de mim mesma, não era outra coisa, né? E aí eu juntei umas economias, fiz um apply, né, para essa residência, né? Mandei um projeto e tudo, e eles falaram, venha. Eu falei, nossa, né? Eles abrem o espaço lá e você que tem que chegar lá, né? E você já conhecia essa imersão? Fala um pouquinho do projeto, da residência? Eu não conhecia nada, assim, eu coloquei na minha cabeça, eu preciso justamente em busca desse quarto, né? Sim. Sozinha, sem, assim, combinar com amigos, sem combinar com namorado, sem combinar com ninguém, e eu comigo mesma, assim, fazer essa travessia e ir em busca desse lugar criativo, né? E aí, eu comecei a pesquisar na internet, assim, achei um site que tinha isso. Aí eu vi, assim, esse lugar me chamou a atenção, mas eu não sabia nada, poderia ser uma roubada, assim, podia chegar lá. Foi bem arriscadão. Foi pela internet, sem indicação. Sem nada. Você já tinha ido para a Grécia? Nunca tinha ido. Não? Nunca tinha viajado sozinha. Gente. Eu comigo mesma nunca tinha ido. Nunca tinha feito, assim, essa travessia que se trata o livro, né? E acho que, assim, é até transformador um pouco, assim, sabe? Porque... a ideia do livro é pensar nessa travessia como uma transformação, assim, como uma busca que você faz com você mesma, assim, de um autoconhecimento ali, né, que traz. Sim, e de você recortar esse cotidiano, assim, que sempre te carrega, e recortar e colocar num outro lugar, né, essa paisagem, essa percepção, essa ideia de você, né, porque você vai para um lugar que ninguém sabe quem é você, ninguém sabe qual é a sua história, pregressa, se é filha de quem, mulher de quem, mãe de quem, ninguém sabe nada. Sim.
Então você pode criar a história que você quiser de você. A sua nova assim. persona, a sua persona ali, aqui e agora, né? Eu acho que é a sua verdade mesmo. Que você também, é está lá, verdade. assim, porque não tem ninguém te olhando, assim, te julgando, nem nada. Ninguém tá nem aí, né? É você assim. desnuda ali, né? Exatamente. Então é isso. A ideia inicial foi essa. Eu não sabia exatamente o que eu ia encontrar, mas foi assim, eu vou assim, meter o louco. Foi um mês? Foram 2 meses. 2 meses? 2 meses de imersão, assim. E a coisa mais louca para mim foi assim, porque tinha muitos outros artistas de outras áreas, né? Ali tinha não é só escritor. de outros lugares do mundo inteiro, não é só escritor. Tem pintor, tem ator, tem fotógrafo, tem... As diferentes formas de expressão Sim, que eles... é um lugar, assim, que você tá ali para você trabalhar o seu projeto, né? E aí, quando eu cheguei lá, assim, eu tinha uma relação com a escrita, assim, sempre mantive os projetos vivos, escrevendo, mas assim, quando me dava na telha, quando dava tempo, eu ia escrever. Só que lá você começa a ter uma rotina de escrita. Então todo mundo levantava cedo e começava a trabalhar no seu projeto. Eu falava, olha só, dá para ter uma rotina de escrita, de você acordar, de você trabalhar tantas horas e fazer, depois você faz uma pausa, depois você volta, assim, sabe? E isso foi muito interessante. Dali para frente, meu processo de escrita mudou. Não só lá. Você trouxe para a vida. Trouxe. E o livro, todas essas páginas você foi, né? E tá tudo amarrado, porque vem poema, vem fotografia, vem o diário de bordo. Tudo isso, não tinha nada de informações, coisas escritas que você tinha guardado antes. Não, foi todo construído lá em Kavala. Exatamente, não tinha nada. Assim, eu tinha mandado um projeto que eu queria escrever sobre um encontro de 3 mulheres e era esse meu projeto. E aí, quando eu cheguei lá, eu falei, eu não posso ter nada já pré-programado aqui, porque aqui tudo está atravessando, né? Coisas novas, assim, paisagens novas, pessoas novas, língua nova. Língua nova, tudo novo, coisa que eu nunca vi na minha vida, né? E eu falei, eu tenho que deixar essas coisas me atravessarem, né? E aí também pensei que um gênero só, tipo, não dava conta de tudo aquilo. Então teve um transbordamento, assim, de gênero também, sabe? Assim, de não ter, assim, uma prosa tem que ser uma prosa montada como prosa ou um livro só de poemas, né? Então, eu acho que tudo ficou meio sensorial, assim. A ideia desse livro era para ter essa experiência sensorial, assim, né? Com as fotos, com poema, com... Eu senti uma amarração, parece que estava tudo meio de mãos dadas, sabe? Sim. Eu senti uma ligação que um elemento dava a mão para o outro. Você né? vai lendo, é uma história, tem um narrativa, romance, né? E aí você mescla ali, né? É como diário de bordo, você... Sim. E essa ideia de montar nesse formato de diário de bordo, veio depois que ele já estava escrito ou durante ali o seu processo? Não, durante, assim, porque eu queria muito contar como era participar de uma residência, né? Então, assim, queria contar, assim, como se fosse estar em alto mar, assim, né? No dia a dia. Só que, assim, a poesia me tomou, assim, porque não tinha... Eu não, assim, eu tentei me conter, assim, fazer, tipo, um diário, assim, falar, olha, aí acordei, aí nesse dia faz... Só que... Você foi tomada por outros... eu fui tomada a beleza, por essa né, dos lugares. Nossa, e essa coisa, assim, do sol, né, que aquela luz. É uma luz absurda que faz a noite ficar mais luz e sombra ainda, né? Então, tinha umas coisas assim, também noturnas, né? Também desses encontros noturnos, onde você fica na criação mesmo, né? No sonho, no devaneio. E daí de dia aquele tá sol, assim, que você fala, gente, é claro que os gregos pensaram em todas essas histórias que eles pensaram, porque é um lugar que desperta uma beleza, né? Uma coisa, né? Se bem que as histórias dos gregos nunca são otimistas, né? Então, sempre tem as tragédias gregas. Mas, assim, que você imagina, assim, né? A pessoa em frente àquele mar, em frente àquele céu, né?
que ela pode criar dentro de tudo aquilo, né? Assim, não é que não se pode criar diante do horror, né? Mas eu acho que esse lugar de extrema epifanias, assim, que os gregos chegam é por causa da paisagem. É o assim, belo. sabe? É o belo na vida, né? Não tem Nossa, jeito. é aquela coisa muito iluminada, assim, né? Que faz um contraste, assim, Sim. muito forte, né? Mas que desperta o amor, né? Eu entendo bastante, assim, esse mito de Afrodite, como aconteceu, né? Aham. Afrodite saindo do mar, naquela concha, né? Eu falei, bom, só podia ser daqui mesmo, né? E aí, várias mitologias. Você já tinha um conhecimento antes prévio Sim. desses mitos, Sim. que depois você foi associando, e tiveram alguns outros mitos que lá que você conheceu melhor. Né? Porque, na verdade, tem várias versões da mitologia, né? Sim, sim. Eu acho que, assim, eu comecei a estudar mais profundamente, Tá. assim, estando lá, né? Porque lá tem Museu da Arqueologia, né? Daí você vê, assim, todas as peças. E é impressionante, assim, as estátuas gregas, como os caras faziam. Não tinham referência, assim, de livro, né? De outros, Sim. né? Eles vieram primeiro e já tinham uma noção estética, assim. Da perfeição, né? Impressionante. Você fala, mas como eles fizeram isso, né? Era uma coisa, assim, que te coloca frente ao enigma, assim, Sim. da criação, sabe? Você fica totalmente, assim, tomado pelo mistério, assim, né? Da observação fina do que é, assim, um rosto humano, um corpo, tudo, né? E, assim, eu ficava imaginando o que aquele povo andava, subia, descia, Sim. andava ali, que por isso que tem, assim, né? Essa coisa do corpo, eu acho, Sim. né? Que se usava muito, eu acho, né? Porque Muito, né? Tinha os atletas, todo Sim. aquele cultivo ao Sim. corpo, né? E à Sim. beleza, né? E ao belo. sim, Você comentou que você já foi pensando em 3 personagens mulheres Sim. para aparecer na sua obra. E aí me chamou a atenção, né? As 3 Sim. referências gregas ali. Aham. E aí, essas 3 mulheres, você conheceu sobre um pouco da história delas, né? Umas muito da antiguidade ali, que Sim. você traz como referência, você vai fazer. As 3 você conheceu lá ou teve alguma delas que você já estava em mente? Essa persona precisa aparecer. O que aconteceu lá, eu acho que assim, tem essa poeta que se chama Poeta Desconhecida, que na verdade é a persona criativa, Isola. né? Hã? Isola? Isola, né? Isola. Desculpa. Pode ser Isola também. Que a tradução do nome dela é mar, né? E é essa persona criativa, assim, que é um reencontro, vamos dizer, né? Com a poesia, né? Porque às vezes, assim, o livro começa com o roubo, né? De um Do caderno, seu né? registro ali, né? Então, assim, é muito difícil morar no centro de São Paulo e ver tudo que a gente vê, né? E todas as desigualdades, todas as injustiças, né? E tudo, né? Assim, é uma cidade dura, né? Assim, complicada. E a hora que ela tem esse caderno roubado, é como se toda a poesia se esvaísse mesmo, né? Através de cotidiano, de saúde mental mesmo, de tudo que nos toma, né? E aí ela vai com essa personagem, né? E ela reencontra as 2 poetas icônicas gregas, que é Safo, que teve a obra toda fragmentada, porque tinha terremoto e não tinha como, assim, não tinha muito respeito, assim. Eu fui até procurar, porque dela eu não conhecia. Safo assim, é as referências, né? maravilhosa, né? E Aham. aí saiu uma tradução aqui, né, de um livraço, assim, né, de sei lá quantos fragmentos, 700 fragmentos, né? E ela era uma poeta dedicada ao amor, né? Ela era uma sacerdotisa de Afrodite, né? E essa outra poeta que eu conheci através da Patti Smith, que é a cantora, né, poeta também, que fala muito dessa Maria Polidori, que é uma poeta grega dos anos 1920 e poucos, que era uma poeta maravilhosa, mas também ficou empanada por um poeta que era maior do que ela, né? Que era o que fez sucesso e tudo, e ela ficou meio na sombra, Na assim, sombra. né?
E ela tinha uma obsessão por ele. Nossa Senhora, a mulher era louca por ele, mas ficou nisso, assim, sabe? Um pouco na sombra dele mesmo, né? Que era um cara muito atormentado e não sei o quê, né? E tudo era atenção pra cima dele, né? Então, é, ficou assim. E aí esses estudos você foi fazendo Fui fazendo concomitantemente, lá. né? Fui fazendo lá, e aí, a hora que acabou, eu trouxe tudo isso para cá e escrevi o livro em 1 ano, assim. Eu entrei num negócio assim, eu vou começar e terminar esse livro com essa história e não quero nem saber. Era sábado, domingo, de madrugada. Nossa, mergulhou mesmo, né? Foi uma loucura, foi uma espécie de obsessão. Assim. Gente, mas valeu a pena, né? Olha o trabalho aí agora, você tá por aí divulgando para todo lado, ficou uma beleza. Sim, eu tenho muito orgulho, assim, eu né? gostei. É Eu para achei, ter assim, mesmo. Eu estudei muito, pesquisei muito, li Homero, Nossa, li traz aqueles muitas negócios. referências. Na hora que eu tava lendo, eu falei, nossa, mas eu imaginei nesse período, né? Eu falei, nossa, mas ela já tinha esse conhecimento antes Não de tinha. todas essas. Não tinha. Dá a impressão que já, né? Que você Nossa, estudava a mitologia. Eu falei, ela já tinha Não, eu um estudei estudo muito. prévio da mitologia grega, Não, assim. eu entrei numas, assim, por exemplo, Medeia, né? Que é uma história muito, assim, audaz, né? Até quando ele apresentou a peça Medeia, porque tinha concurso de dramaturgia, né? As pessoas iam Que lá, bacana né, essa oficina, né? eles colocavam isso e quando ele apresentou Medeia, as pessoas falaram, mas como? Uma mulher que mata os filhos? Isso daí não, né? Isso não pode, né? E tem uma representação, né, da mulher, né, da loucura da mulher muito intensa. Aí eu li todas as Medeias, vi todo o filme de Medeia que tinha, filme do Pasolini, com a Uau, Maria Callas, lindo, lindo. O outro filme de Medeias do Lars von Trier. Fiquei numa obsessão. Tudo que dava para ler sobre isso, lia, né? Então, eu acho que também escrever desperta uma curiosidade na gente que mantém a gente viva também, né? Que coloca a gente assim num lugar de pesquisa, né? De curiosidade mesmo, né? Atividade, né? Você fica ativa ali, descobrindo, aprendendo. Sim, sim. Você acha que a escrita, a publicação desse livro, todo esse processo é um antes e depois do livro na sua vida? Mudou muita coisa? Te Mudou. transformou? Eu acho que sim. Assim, eu acho que essa decisão de fazer essa travessia está acontecendo, mesmo que eu tenha ido, voltado, mas ela está acontecendo, assim, porque eu acho que assim, você chega num momento da vida e você fala, se eu não fizer isso agora, nunca mais eu vou fazer, sabe? Assim, às vezes você pega uns momentos, assim, tem momentos, assim, de vida que você decide, eu vou fazer isso. Tanto que o processo desse livro, quando eu terminei, tinha essa chamada aberta da Laranja Original, de mandar originais, eu mandei e rolou super, sabe quando começa a fluir. Parece que fluir, né? Sabe? Quando a gente dá um passo, o universo conspira e ajuda, né? Exatamente. Só não pode ficar ali com medo. Você dá o primeiro passo e a vida vai... Exatamente. E também você acreditar que aquilo é aquilo que você quer fazer, sabe? Que é aquilo que é a sua essência, assim, que é aquilo que você pode ter se perdido em mil, assim, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou trabalhar com isso, com aquilo, mas tem uma coisa que é você, sabe? Assim, que você ama, que você tem paixão mesmo, né? E o importante, acho que é estar conectado com a sua paixão, né? Porque senão não vale a pena, né? Nem tá vivendo, né? Se você não tá com isso, né? É uma ótima lição para todo mundo que está ouvindo aí, para refletir sobre isso, né? Quantas vezes a gente não fica ali e não vive aquilo que fica gritando ali dentro, que você sente, que você... E tem medo. Sim. Né? Eu acho tem que muitas é isso. passagens que vai destacando um pouco dessa paixão. Sim. Né? Muitas histórias ali. E aí tem uma história, porque você conheceu também pessoas ali, né? Saía à noite, eu ficava imaginando, assim. Sim. A autora também, né? Além das personagens, também você mesmo ficava assim. O quanto ali é real e o quanto não né? Sim. Acho que tem várias coisas que acontecem, né? Várias coisas que... A Cristina é real, a sua amiga é Cristina, o nome? Sim, Cristina, que assim, era uma moça, né, que também, assim...
estava totalmente, ela né, uma enfermeira, né? Eu posso falar porque ela nunca vai, talvez veja assim. Olha, não sabe o nosso alcance. E aí ela é enfermeira, mas ela é uma artista, ela sempre quis trabalhar com arte e com tudo, e ela estava dentro de um relacionamento abusivo mesmo, e durante anos ela não percebia isso. E, de repente, assim, ela começou a perceber esses sinais, foi demorando, assim, e a travessia dela também foi essa. Ela pegou e estava, assim, num momento de separação e ela foi fazer aquilo que era a paixão dela, né? Sim. Não que a profissão não fosse, ela adorava o que ela fazia, tudo, mas ela precisava se afastar daquela história, né? De um cara que diminuía ela, né? Assim... falava cada uma no livro conta assim, Sim. e ela não percebia, né, que ele falava essas coisas, né, e aí ela foi expressar tudo isso assim na arte que ela estava fazendo, e ela também ficou surpreendida assim de como ela podia ter essa rotina de criação também, né, Sim. Você continua com amizade, com contato com ela? Continua, Sabe como, gente... como ela está? Se para ela Então, também foi bem transformador? Olha, foi, viu? Porque ela continuou no trabalho dela, e ela faz exposições lá na cidade dela, mora nos Estados Unidos, né? E ela continua trabalhando com o trabalho enfermeira? dela, é enfermeira, mas aquilo conectou também. Acho que todas as pessoas lá fizeram essa conexão, assim, profunda com essa paixão, né? Aham. Porque é importante você saber qual é a sua paixão. A hora que você sabe, né? Aí você faz de tudo para fazer essa conexão. Mesmo que seja com 90 anos, você vai fazer, sabe? Porque aquilo não vai te deixar sossegar, sabe? Então, eu acho que ela fez também, né? E todo mundo lá, né? Eu conheci esse alemão, que o alemão também tem uma coisa, assim, muito, assim... Ele vinha, quantas páginas você escreveu hoje? Eu falei, mas não é assim. É assim, sim. Eu, nossa! Tudo metódico. Então, é tudo Regrado. assim, regrado, assim, tudo. Quantas páginas você Você escreveu até hoje? escrevia para amanhã. Hoje eu vou falar para ele. Exatamente. Eu falei, nossa, né? Eu aí percebi, assim, porque ele também pegava várias folhas, assim, e fazia as pinturas dele. Hoje eu produzi isso. Eu falei, que ótimo. Tem que ter dedicação, né, gente? Exato. Né? Tem É rotina, isso. dedicação, parar aquele tempo, se Exatamente. comprometer, né? Porque também, assim, a escrita não tem que depender só de inspiração, nem nada. E não é também só expressão, ela é um trabalho. Eu acho que tem que ser encarada como um Com trabalho certeza. em todas as instâncias, assim, né? Desde a hora que você está escrevendo até a hora que você tem o livro, ela é um trabalho, né? Por isso que às vezes eu falo, inspiração, não sei, sabe? Eu acho que você tem que estar lá na luta mesmo. Se é Mas aí isso, né? estando num lugar, um ambiente que propicia isso, o negócio Sim. também Melhor ainda, né? Também vem a favor, né? facilita, né? Facilita, né? E eu acho que, por exemplo, você também tirar o olhar de você, olhar para os outros, também é uma matéria de escrita, né? Porque quando eu falei do cara do mercadinho ali, do cara que estava no mercadinho e tal, aí as pessoas, mas que cara do mercadinho, né? As pessoas da residência nem tinham notado. Não tinha nem Olha. percebido ele. Mas eu acho que o olhar da escrita, o olhar poético também, faz de qualquer coisa uma matéria, né, poética, assim. E ele estava lá e simplesmente para mim, uma pessoa que me ofereceu melancia com queijo feta, eu falei, gente, que pessoa é essa? E para ele era um trivial, Sim, comum, sabe? Mas por que essa pessoa ficou assim, nossa, uau, porque era um novo para mim, né? Sim. Assim, né? Então, ele vira personagem e tudo pode virar personagem, né? E matéria, não sou só o eu e eu sempre como referência, né? Eu acho que... Tem aqueles lá da marionete, né? Que também... Sim. Aí você fez amizade? Esses... Sim, Tem todos com nome, estavam né? lá, né? E assim, mas as histórias aí estão no livro, né? Senão a gente dá spoiler, É né? verdade. E Mas a pessoa não sabe o que é direito, então ela vai ficar curiosa para saber, mas o que é isso tudo que elas estão falando? E Exatamente. você tem um poema publicado na Romênia, né? Também. Sim, E essa conexão toda, assim. Aí, então, através dessas pessoas que eram da Romênia que estavam lá, Ah, que eles- interessante. isso também vai abrindo, né?
eles falaram dessa revista, né? Que é uma revista de uma menina que faz essas publicações. Eu falei, eu vou mandar o meu poema, né? De um novo projeto que eu estou escrevendo, e foi publicado lá também, assim, em inglês, né? E tudo, mas... Que bacana. Mas foi indo. Mas é isso, é muito legal, assim, abrir, assim, a janela, né? Abrir a janela, olhar Sim. para fora e dar um passo também, né? Sim, Em busca sim. daquilo que você quer, faça por você. Sim, exatamente. E as oficinas, além dessa, né, na Grécia e tal, que foi fenomenal, Aham. aqui também existem muitas oficinas de escrita. Você Sim. comentou, conheceu o Antônio, inclusive, Sim. em uma, né? É. Não sei se você quer falar um pouquinho das oficinas para alguém que está tendo um insight que, eu tenho esse desejo de escrever. Sim, eu acho que tem muita oficina, né? Eu conheci o Antônio numa oficina que a gente faz junto há 4 anos, que é de uma poeta que se chama Isadora Krieger, que ela conduz uma oficina que chama Ocultismo, Delírio e Cosmos. Então, ela dá propostas, né? Ela joga sementes de escrita com propostas assim, e as pessoas vão desenvolvendo e leem textos. Tem gente que está com projetos há muito tempo, assim, desenvolvendo livros mesmo, né? E eu acho que a gente pode buscar umas oficinas que são acolhedoras, assim, né? Porque às vezes você fica meio intimidada, assim, você quer começar um negócio e, mas eu não escrevo, não, né? E tem muita gente fazendo muita coisa legal. A Carolina Junqueira, que também é ela é acadêmica, assim, que estuda muito luto, ela tem várias oficinas muito interessantes, com muito conhecimento, assim. A gente fica com vontade de escrever, assim, quando ouve algumas pessoas falando, assim, né, sobre outros escritores e tudo. Então, acho que vale a pena ter, assim, ou fazer uma coisa curta, ou mesmo longa mesmo. Investir mesmo, né? Sim, se tivesse desejo, assim, né, de escrita, eu acho que é legal. Bacana. Sim. E seus novos projetos, o que você está trabalhando? Vem livro novo por aí? Olha, Poesia, conto, romance? eu estou escrevendo, assim, eu terminei um livro novo de poesias, né, que se chama Pastel, que é um ser que é híbrido entre homem e mulher, assim. Eu tenho uma conversa com esse ser híbrido, assim, poética, né? E terminou, assim, é um livro bem esquisito, assim, que eu não sei, não sei como é que vai ser, né? E agora, assim, eu tô pesquisando sobre a minha avó, que foi uma mulher muito ousada, né, para a época, assim, uma construtora. Ela era engenheira, construía Olha! coisas, mas autodidata. Aham. Então, assim, era uma coisa louca, assim, porque ela não sabia falar português, ela é de origem armênia, não falava português direito, e ela ia fazendo as coisas dela, assim, muito louca, assim, sabe? Uhum. E eu acho que não tem como falar de mulheres se a gente não volta, né, para as nossas origens. É meio inevitável. Das referências, assim, né, que a gente... É meio inevitável, Uhum. né, a gente se voltar, assim, para as nossas ancestrais. Isso. Assim, né? Não tem como, né? E eu voltei para as ancestrais gregas, ou voltei tudo, mas eu acho que, assim, ela me chamou, assim, um pouco, né? E agora eu vou começar também, em conjunto com as outras pessoas, uma biografia sobre a cantora Laíde Costa também. Bacana. E, então, Nossa, assim, muitos projetos, né? Como escrita, eu acho que tem que trabalhar em tudo, assim, sabe? Sim. Eu acho que, assim, tem um gênero que a gente escolhe, tudo, mas eu acho que, assim, se eu quero ser uma profissional da escrita, eu acho que tem que escrever, sabe? Aham. Então, é isso. Que bacana. Você quer deixar os seus contatos, falar onde as pessoas acham o livro? Tá fácil. Tá fácil. O livro, ele tá à venda na Livraria da Tarde, na Livraria da Vila. Fui eu que fui lá nessas livrarias, botei o livro embaixo do braço, fui apresentar para as livreiras. Eu acho que isso é um passo legal também, que eu acho que tem que fazer, né? Porque a editora é a Laranja Original, tem o livro no site, mas é uma editora pequena, independente, que é muito legal, assim, mas que não tem essa penetração, assim, comercial, assim, tão grande, né?
E meu contato tem no Instagram, Viviane K. E lá eu coloco meus projetos, né? Os eventos e tudo que vai acontecendo. E é isso, eu não... Nenhum convite, não tem nada para acontecer agora? Olha, por enquanto não. Eu vou fazer uma roda de conversa com o Antônio sobre Thanatos e prazer, né? E ele aborda bastante no livro dele. E nossos livros conversam um pouco nessa coisa do atravessamento do corpo, né? Assim, ele com a cicatriz e eu com essa coisa marítima também, né? Desses dias dançantes e tal. E lá na Ponta de Lança, que a gente vai fazer acho que em setembro. E por enquanto é isso. Assim, que bacana. E lembrou bastante. Quando eu fui lendo, eu falei, nossa, eles são amigos mesmo. Porque tem um jeito ali de escrita que lembra muito mesmo. Talvez até a gente frequente essa oficina que deixa a gente mais conectado com essa coisa cósmica, assim, sabe? E pode ser que seja isso também. E eu vi, e essa coisa que um assunto vai dando a mão pro outro e vai construindo uma narrativa ali. Sim. Interessante. Sabe o que eu ia te perguntar mais para fechar? E depois até vi em outro lugar que eu falei, nossa, eu fiquei, durante o tempo que eu tava lendo, eu fui muito assim, nossa, ela tá vivendo toda uma odisseia, né? Exatamente. E aí depois eu fui ler em algum lugar, eu falei, nossa, eu achei que eu tava... Eu ia trazer essa pergunta, outras pessoas já traz, né? Até você mesmo. E aí você considera que você viveu uma verdadeira odisseia pessoal? Eu tô vivendo, né, a odisseia, assim, né? Porque não terminou a odisseia, né? Eu acho que essa odisseia da escrita desse livro, né? Ela ainda continua, né? Eu estando aqui faz parte da odisseia também, né? E o retorno para casa, né, que é a Odisseia, é ele querendo retornar para casa, né? E a gente sempre está procurando essa casa simbólica, né? O nosso retorno, assim, para casa, né? E esse livro é uma odisseia íntima, assim, né? Que vai por isso que eu passando falei, pessoal, mil né? coisas. Vai trazendo muitos elementos ali. Exatamente, também sobre você. Né? Exatamente. Né? E eu acho que é isso, esse livro é total odisseia, assim, né? Tanto que eu fiz um encontro, né, com um filme chamado Odisseia, né, de um cineasta que chama Miguel Aceves, que a gente fez um encontro juntos lá na biblioteca, no Museu Lázaro Segall, né? Que ele passou o filme dele, todo filmado em celular, também das coisas que ele observa, e o meu livro, né, que também são caminhos, assim, né? Conversa, do olhar, né? assim, o olhar poético, né? Também é uma odisseia, né? Sim, claro. Então, eu acho que define bastante, assim, essa ideia de odisseia. Assim. Eu achando que era... Eu que você só que não. descobriu ali. Você percebeu, isso é muito bom. Sim. Bom, mais alguma informação, alguma coisa que a gente deixou passar e você queira falar? Eu acho que a gente falou bastante, assim, né? Eu estava pensando sobre esses, né, também, os mitos, né? Os mitos que são criados, né, sobre a representação da mulher, né? Assim, que é Medusa, Pandora, né? E como a gente pode ir recriando esses mitos, né? Sempre, né? O olhar da gente, assim, né? Porque Pandora, né? Que foi a primeira mulher criada, né? Na mitologia grega, ela, o que a gente conhece dela é que é a mulher que abriu a caixa e soltou todos os males do mundo, né? E na verdade não é isso, né? E depois veio a esperança. E na verdade não é isso, porque para os gregos nunca tem essa coisa otimista, né? Porque na verdade a esperança é uma coisa que se chama expectativa, né? Expectativa, não sei se é muito boa, né? Que a gente fica sempre arfando por alguma coisa. Poxa, acabou com a minha esperança. Então, assim, o que os gregos escreveram era a expectativa, né? Aí a gente vai interpretando. Vai adaptando ali, né? Do jeito que a gente gostaria. Exatamente, né? Então, assim, para mim a Pandora abriu a caixa buscando a voz, né? A própria voz. Porque ela foi criada maravilhosa, né? Era linda, né? Com todas as qualidades e não sei o que. Só que ela não tinha voz. Ela não falava nada. Então, talvez ela tivesse aberto essa caixa para encontrar sua própria voz, né? Então, eu acho que a mitologia grega dá, assim, elementos para a gente viajar tanto, né? Em tanta interpretação também, né? E, bom... E trazer em forma de palavra, né? Isso, também, né? Sim. Eu acho que
por aí, assim, eu acho que essa coisa infinda, assim, da leitura, né, que traz pra gente, assim, uma coisa infinda, assim, de vida, né, que a gente, né, já que a gente gosta tanto de livro, tanto de ler, né, eu acho que é isso que alimenta, assim, né. Eu acho que é isso. Tá ótimo. Olha, Obrigada. muito obrigada. A sua conversa foi muito Imagina. boa. O seu livro é muito bom. Recomendo a vocês que Obrigada. leiam. É uma mistura ali de poesia, diário de bordo, né? Dessa viagem. Fotografia. Fotografia. E a história tá toda contada. Tem começo, Sim. meio e fim ali. É bem bacana. Tem história de amor, Tem, né? Tinha uma tem. história de Nossa. amor, porque eu acho que Ah, também eu sempre gosto. fica, gente. Ah, não é? Quem não gosta? Sim, então, Sei lá. é isso. A gente vai se revendo também ali, né? Sim. Em cada passagem também. Sim, Trazendo também reflexões, sabe? sim, pra gente, Sobre nós né? mesmas. É, Exatamente. verdade. Muito bom. Obrigada, Vivi. Obrigada a vocês, Obrigada. foi ótimo. Até mais. A gente fica por aqui. Até o próximo programa. Tchau. Tchau.